Olá, irmãos! Estamos iniciando mais uma videoaula número 9. Estamos baseando os nossos estudos na edição Pacto e Comunhão da Convenção Batista Brasileira e estamos agora estudando a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, né? Aula passada, nós iniciamos o segundo artigo dessa declaração. Começamos a estudar a pessoa de Deus e estudamos também Deus Pai. Na videoaula de hoje, que é a número 9, nós vamos estudar Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vamos lá. Item número 2, né? Dentro da pessoa de Deus, Deus Filho. Jesus Cristo é um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Então nós lemos, vamos lá para o primeiro texto, já no Antigo Testamento, Salmo 2:7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 110:1. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mateus 3:7. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Mateus 16, versos 16 e 27. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus 17:15. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é meu Filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Lucas 4:41. E também saíam demônios de muitos gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. João 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, esses textos, eles evidenciam a filiação eterna de Jesus ao Pai. E não vamos fazer confusões. Jesus foi gerado na eternidade pelo Pai. Uma coisa é ser gerado, outra coisa é ser criado. Quando eu crio algo que é diferente de mim. Um pintor cria uma pintura, por mais que na pintura tenha alguma coisa do pintor, ali não é o pintor, ali é pintura. É uma obra de arte, mesma coisa uma escultura, uma composição, uma obra literária, um projeto arquitetônico, automobilístico. Gerar é quando você tem a mesma natureza. Então, quando nós pensamos que o Filho foi gerado do Pai, ele tem a mesma natureza do Pai. O Pai é Deus, natureza divina, o Filho também é Deus. Quando nós geramos filhos, nós não geramos seres de outra espécie. Nossos filhos são seres humanos, como nós também somos. Então, geração tem a ver com aquele que é da mesma natureza daquele que o gerou. Então, o Filho foi gerado na eternidade, ele não foi criado. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. 1 Coríntios 8:6. No entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então ele é a origem de todas as coisas, ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas têm a sua razão de ser nele, em Cristo. Vamos avançando. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele se chamará Emanuel. Lucas 1,35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Gálatas 4, de 4 a 5. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus, ele vem no momento certo. Deus prepara a vinda de Cristo. E Cristo vem dessa intermediação entre Deus e o homem. O Espírito Santo fecunda o ventre de Maria. Maria é mulher. Uma mulher como outra qualquer. Uma mulher santa, uma mulher temente a Deus, a serva do Senhor, como está no seu cântico. Mas ela é uma mulher da natureza de qualquer outra mulher. E Jesus, ele tem em si as duas naturezas. A gente chama em teologia isso de união hipostática. É um nome complicado para querer dizer o seguinte, que a pessoa de Jesus traz em si o Verbo eterno, isto é, a natureza divina, e ele traz em si a natureza humana. Por isso que em sua pessoa, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Integralmente Deus, integralmente homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Jesus é Deus, homem. Tá? Jesus é Deus, homem. E por isso, só ele. Não existe outro, né? Não existe outro igual a Cristo. Só ele é assim. Essa é um dos grandes pontos difíceis de nós entendermos nas Escrituras, mas a Bíblia, ela é um livro que nós aceitamos pela fé. Ela alimenta a nossa razão, mas pela fé nós cremos que Deus pode fazer uma pessoa ter duas naturezas. Entendendo melhor, eu, Flávio, eu sou a pessoa Flávio que tem a sua respectiva natureza humana. Eu não tenho outra natureza. A minha pessoa, Flávio, corresponde à natureza humana que eu tenho. Com as especificidades, as particularidades da minha pessoa. Agora, Jesus não. Jesus é uma pessoa em que está ali amalgamado e nós não sabemos definir onde começa o Logos, onde está a pessoa do homem Jesus. Mas Deus faz essas coisas. Isso foge à compreensão humana, mas isso é totalmente possível para Deus. Jesus é a imagem expressa de seu Pai, a revelação suprema de Deus aos homens. João 14, de 7 a 9. Se de fato me conhecesseis, também conhecerias meu Pai, e desde agora o conheceis, e o tendes visto.
Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João 10, 30 e 38. Eu e o Pai somos um. Verso 30. Agora o 38. Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras, para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Eu sei que tem muita gente aí que bate na porta das nossas casas e gostam de falar que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. E acabou. Isso é afirmado por ele, isso é compreendido pela igreja. Eu vou dizer, isso nunca foi um problema para a igreja. Isso vai ser um problema um pouco mais tarde na história da igreja, né? Mas isso nunca representou um problema para os primeiros cristãos, para os discípulos de Jesus, né? Vamos avançando aqui nos textos. Colossenses 1, verso 15 e depois o 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Que plenitude? A plenitude divina, a plenitude de Deus. Colossenses 2,9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Paulo, no capítulo seguinte, expressa isso de forma tácita e evidente. Hebreus 1,3. Ele é o resplendor da sua glória, é representação exata do seu ser, do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se assenta à direita porque é da mesma natureza, é da mesma grandeza, tem a mesma glória. Interessante isso que Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele fala, né, para Deus restituir a glória que ele tinha, né, que ele já está indo, né, a oração sacerdotal. Vamos avançando aqui para o ponto seguinte. Jesus, né, ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina, revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Já está revelado no Antigo Testamento quem seria o Messias, quem seria o Cristo, quem seria Jesus. E um texto maravilhoso aqui, alguns rabinos judeus hoje tentam fazer uma leitura um pouco diferente do que outros fizeram no passado, né? Sempre esse foi um texto messiânico, mas alguns rabinos hoje na sinuca de bico colocam que se fala de Israel, né? Que se refere a Israel, mas na verdade se refere ao Messias. Isaías 53. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele.
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe dei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías está falando de Jesus aqui. Mateus 5,17, Jesus dizendo: não penseis que vim abolir a lei, os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então ele honrou, cumpriu plenamente a lei divina, e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Jesus está cumprindo em tudo os desígnios de Deus para a redenção da humanidade. Hebreus 5, 7 a 10. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamado, sumo sacerdote por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus cumpriu plenamente os propósitos de Deus no sacerdócio em nosso lugar. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Então é muito interessante essa identificação de Jesus com os homens, porque na pessoa de Jesus, o Cristo, nós temos, como vimos há pouco, as naturezas divina e humana. Na natureza humana, ele se identifica perfeitamente conosco. Então ele conhece a nossa natureza entrando na nossa natureza. E aí ele se apresenta como um perfeito sumo sacerdote, porque sem ter pecado, tem a nossa natureza, mas não peca, ele pode apresentar um perfeito sacrifício a Deus. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus por si mesmos e pelo povo por quem intercediam, mediavam. Jesus, ele assume esse lugar, ele é o perfeito sumo sacerdote, e na verdade não é questão de ele assumir esse lugar sempre foi dele. Os sacerdotes da antiga aliança, os sumos sacerdotes da antiga aliança, viviam debaixo desse sacerdócio, sumo sacerdócio supremo de Cristo, que viria a acontecer na plenitude dos tempos, lá, como a gente viu em Gálatas 4, na plenitude dos tempos. Então, ele identifica-se perfeitamente conosco. Aqui há alguns textos, Filipenses 2, 1, 11. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus
algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania, lhe deu o nome que está acima de está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temos ainda Hebreus 4, de 14 a 15. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, né, tinha a nossa natureza humana, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. 1 Pedro 2, do 21 ao 25. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca ao ser insultado. Não retribuía o insulto quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados, porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos avançando. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz. Perdão. Foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, e depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde à destra do Pai exerce seu eterno sumo sacerdócio. João 19, 30 e 35. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verso 35. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Mateus 28, de 1 a 6. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Lucas 24, 46. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. 1 Coríntios 15, do 4 a 8. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo. É Paulo falando aqui. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, aqui já está falando do sacerdócio de Cristo, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Ainda Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, então aí ele é o caminho, a verdade e a vida, né?
pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Ele foi crucificado. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos avançando. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador e Senhor. João 14,6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, não são todos os caminhos que levam a Deus. Só há um caminho. Jesus é o caminho. Ele é o único mediador. Não há mediação de pessoa nenhuma. Só a pessoa de Jesus é mediador. Porque ele tem as duas naturezas. Com a natureza divina está ligado ao Pai. Com a natureza humana está ligado a nós. Ele, o unigênito do Pai, na sua dupla natureza, se identifica com o Deus Santo, se identifica sem ter pecado com o homem pecador, porque tem a natureza humana. As duas naturezas numa única pessoa, ele se coloca como uma ponte e liga o Deus Santo, é essa ligação. Liga o Deus Santo com o homem pecador. Ele se rebaixa ao nosso nível, Filipenses capítulo 2, e ele nos eleva às alturas. A gente vê lá em Timóteo, nós vamos encontrar com Jesus nas alturas, se estivermos vivos, né, na sua segunda vinda. É muito interessante essa questão dessa aproximação do Deus Santo com o homem pecador. Jesus aqui no meio, fazendo a ponte. Ele é o sumo pontífice. Ele é o único mediador. Só ele é a ponte que nos liga a Deus. Só ele é o caminho que nos liga a Deus. Vamos avançando, né? Pelo seu Espírito, ele está presente e habita no coração de cada crente e da igreja. Mateus 28, 20. Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco, e estará em vós. Habita convosco, Cristo, estará em vós, o Consolador que virá. Jesus ascende aos céus ressurreto, o Espírito em Pentecostes desce, inaugura a igreja e passa a habitar na vida de cada crente. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Então nós sabemos de Cristo pela pessoa do Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa. A economia divina, a maneira de Deus ser, a maneira de Deus se manifestar. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Cristo estava com os seus discípulos, a partir do Espírito Santo descendo e habitando na vida do crente. Cristo está em cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Coisa linda isso. Ou 1 Coríntios 6,19.
Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Maravilhoso, né? Vamos para o último ponto aqui a respeito do Filho, né? Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Atos 1:11. Que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo como vistes partir. Então Jesus ressurreto ascende aos céus, né, a sua ascensão, mas os anjos que o receberam ali nas alturas falam para os discípulos, né, olha, aguardem, da mesma forma como ele ascendeu, ele virá uma segunda vez. 1 Coríntios 15, 24 e 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Deus, né? O Pai. Para que Deus seja tudo em todos. Então Cristo nos une ao Pai. Meu irmão, às vezes a gente fica aqui tão mergulhado nessa nossa realidade, a gente perde de vista as coisas que estão para acontecer, as coisas que nós veremos. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essas palavras são suficientes para nos consolar. Vamos ao último ponto da nossa lição nessa aula virtual. Agora, o último ponto, né, nesse desdobramento da pessoa de Deus, vimos o Pai a semana passada, Deus e depois o Pai. Acabamos de ver o Filho, agora Deus Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus estava lá, na criação. Então é eterno. Não me expulses da tua presença, não, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi orando, após denunciado do seu pecado, orando para que o Espírito Santo de Deus permanecesse nele. Salmo 139, do 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Se eu disser as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Então, Deus onipresente, Deus onisciente, o Espírito Santo, ele é um em essência com o Pai e com o Filho, e é pessoa divina. Também vão bater aí na porta da sua casa, dizendo que o Espírito Santo é força ativa. Não, o Espírito Santo é pessoa divina.
Nós cremos na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus só, mas se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque subsiste triunamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Está falando do Espírito de Deus ali ungindo o Cristo, o Messias. E aí, em Lucas 4, 18, 19, Jesus na sinagoga lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então aqui nós estamos vendo o Filho e o Espírito em pé de igualdade, falando do Pai. Coisa interessante, né? Já em Isaías a gente viu isso aí. João 4, 24. Deus é Espírito, é necessário que os que o adoram o adorem no Espírito e em verdade. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos a semana passada, na videoaula número 8, a respeito da Trindade e Triunidade de Deus. É o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Quando, João 16, 13, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Essa perfeita coerência entre os decretos de Deus e a própria pessoa de Deus. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. João 14, 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunha acerca de mim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito da verdade dá testemunho dele. Vamos avançando. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas. 2 Timóteo 3,16, toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, a autoria dela é o Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, desde a antiguidade, ele inspirou homens a falarem aquilo que era da parte de Deus. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Lucas 12, 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. João 14, 16, 17 e 26. Eu rogarei ao Pai, dará o Consolador. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. A compreender a verdade divina. 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 10 a 14. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Vamos avançando. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro dos Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. E a partir do momento que você crê em Cristo, isso é obra do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar em você. Isso é o dom do Espírito Santo, ele habita em você. Então vamos lá. Joel 2, 28 a 32 fala do cumprimento, de que haveria a vinda do Espírito Santo, né? Depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, manifestarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e colunas e fumaça e por aí vai, né? O que seria o derramamento do Espírito Santo. Atos 1:5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então o Espírito Santo convenceria e habitaria no homem, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo e habitaria no homem. Atos 2, do 1 ao 4, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós vemos aí a presença do Espírito Santo inaugurando a igreja, a presença dele na vida dos crentes. E aí nós vamos ver manifestações do Espírito Santo na conversão, em Atos 8, do 14 a 17, na conversão dos samaritanos. Nós vamos ver em Atos 10, 44 a 47, na conversão de Cornélio, que era um oficial do exército romano. Em Atos 19, do 5 ao 7, quando Paulo se encontra com pessoas que foram batizadas no batismo de João, mas não conheciam nada do Espírito Santo. Houve, nessas ocasiões, tanto em Samaria quanto com Cornélio e com esses que foram batizados no batismo de João, as mesmas manifestações que aconteceram, visíveis e audíveis, que aconteceram em Atos 2, quando o Espírito Santo inaugurou a igreja. Então isso diz, né, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, em Atos 1:8, né, praticamente uma síntese de todo o livro de Atos, ele relata a expansão do evangelho, não apenas a expansão geográfica, mas a expansão étnica também. Porque o Espírito Santo não ficará restrito ao povo judeu. Ele vai alcançar o samaritano, que era um povo com quem o judeu não se dava, os gentios e ainda até os confins da terra. O evangelho não ficaria restrito à sede da antiga aliança ou do judaísmo que se professava nos tempos de Jesus. O evangelho vai chegar até os limites do mundo antigo conhecido. Maravilhoso isso daí. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra regenerados pelo Espírito à igreja. Atos 2, 38 e 39, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor Deus, o nosso Deus chamar.
1 aos Coríntios 12, 12 e 15, porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Continuando a nossa aula, irmãos, ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. João 16, 13 e 14. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Já disse isso em outros momentos, o Espírito Santo, ele aponta para Cristo, ele glorifica Cristo, ele não chama para si, né? Ele prepara a mente e o coração do crente para aceitar a Cristo e adorar a Cristo. Então, e nos capacita também para toda a obra de Cristo. Então, o Espírito Santo sempre vai glorificar a Cristo. Avançando mais um ponto, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? João 16, de 8 a 11, quando ele vier. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Opera a regeneração do pecador perdido. Romanos 8, 9 a 11. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Sela o crente para o dia da redenção final. Sela no sentido por um selo, uma marca, uma garantia para a redenção final. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus é a nossa salvaguarda. Ele é a pessoa de Deus que nos mantém ligados a Cristo. E Cristo é quem nos liga ao Pai. Ele habita no crente. Romanos 8, 9 a 11. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, né? A gente leu agora, pouco, né? E o Espírito de Deus habita em vós. Guia-o em toda a verdade. João 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Já lembro esse texto algumas vezes. Capacita-o a obedecer à vontade de Deus. Efésios 5, 16 a 21. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Caminhando para o final da nossa lição, distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Então você não recebe o dom do Espírito Santo para o seu próprio benefício, mas para o benefício do seu irmão, da sua igreja. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então, o Espírito Santo é quem faz a distribuição dos dons, né?
E é só Ele quem faz isso. Os dons não são coisas nossas, tá, irmãos? Não são de nossa posse e nem têm origem em nós. Nós somos depósitos onde Deus coloca os dons do Espírito Santo. Efésios 4, de 11 a 13, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o último ponto da nossa lição: sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito Santo. Anteriormente, Paulo fala das obras da carne, aí ele fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. A presença do fruto do Espírito na vida do crente aponta para Cristo. As pessoas veem Cristo em nós. É o caráter de Cristo sendo forjado na vida do crente. E aí, nós fazemos a obra do Senhor na nossa presença nesse mundo. Atos 1:8, que eu recitei ainda há pouco. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós só fazemos a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo, na comissão do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, na elucidação, na lucidez, na instrução do Espírito Santo. Nada é feito na igreja que não seja pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esta lição, uma lição um pouco mais longa que as demais, porque estamos falando de Ti, da Tua pessoa. E hoje falamos do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, e do Teu Santo Espírito que em nós habita, é o nosso Consolador. Obrigado, Pai, porque a nossa jornada aqui na Terra não é feita sozinhos. O Senhor está conosco até o final dos tempos. Graças te damos por tanto conforto e tanta alegria e tanto ânimo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Muito obrigado, meu irmão, por nos acompanhar até esse momento. Logo, logo teremos a nossa videoaula número 10. Deus abençoe você. Um abração. Até mais.